Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo o Luís Corte Real, fundou a editora Saída de Emergência em 2003, desde então criou a coleção Bang, que publica os melhores autores de literatura fantástica, e a revista Bang, que é uma publicação gratuita dedicada a este género, e ainda já agora o Bangcast, que é o podcast da revista Bang. Isto para quem é fã de fantasia vai ficar aqui com boas novidades. Publicou em 2 volumes As Aventuras do Benjamin Tormenta, um detetive do oculto. Estes livros que eu ofereci ao Duarte Pita Negrão na conversa número 8 desta temporada, outro fã de literatura fantástica, são uma espécie de X-Files numa Lisboa de essa de Queiroz, com várias influências, entre elas Arthur Conan Doyle. Mais recentemente lançaste o Lisboa Noir, que é uma homenagem, estou aqui a citar, uma homenagem aos pulp dos anos 30, aos policiais dos anos 40, ao cinema noir dos anos 50 e à era dourada dos cómics dos anos 60. É ambicioso. É ambicioso. Mas é mesmo isso, é uma encruzilhada onde se encontram as coisas todas que eu gosto. É o privilégio de quem pode escrever. Mas é um nicho, é um risco, porque ninguém mais escreve deste género de coisas. E então tens que ir à procura dos leitores. E o mercado onde se lê tão pouco, sabes que nós estamos na cauda da Europa da leitura. Cada português lê meio livro. Aqui em Espanha, cada espanhol lê 3 livros por ano. Portanto, nós temos um mercado mesmo na cauda da Europa. E quando tu escreves um nicho dentro do nicho, é difícil encontrar leitores. Mas estou a escrever o que eu gosto. Isto é o que eu gostava que os outros escrevessem, para eu poder ir comprar à UC, porque não? Poder ir comprar os livros, mas ninguém escreve nada disto, portanto tem que ser eu a escrever. Mas eu lembro-me quando te conheci na Saída de Emergência, na editora, e tu te descreveste, portanto, que és um nerd, que enfim, estou a resumir. Desde os tempos em que nerd era ofensivo. Exatamente. Hoje em Agora dia é cool. Toda a gente é cool. Hoje em dia é super cool ser nerd, mas eu sou do tempo em que, aquele gajo é nerd. Não, mas tu dizes que realmente é um nicho, tens razão. Mas eu acredito que há muitas mais pessoas. Aliás, eu não era de literatura fantástica, e o Duarte Pita Negrão, que eu já falei-lhe de ti. Eu acho que ouvi esse episódio, sim. Ouviste? Agora que falas nisso, sim. Pronto, porque falei de ti e ofereci os teus livros, Assim Falou a Serpente e O Deus das Moscas Tem Fome, que recomendo, e o Duarte foi quem me levou para a literatura fantástica, porque eu há uns tempos entrevistei o Joe Abercrombie. O Joe Abercrombie, que já cá o trouxemos pelo menos uma vez à Comic Con. Pronto, foi aí que eu o entrevistei. Aliás, ele recomendou em direto que eu publicasse uma coisa que eu já tinha publicado, que achei piada, assim, olha, ele anda desatento com o catálogo da editora. Que engraçado. Eu acho que ele recomendou, agora não me lembro o que era, mas recomendou, Luís, se me estás a ouvir, devias publicar isto. É o Sanderson. E eu a pensar, isso já foi publicado. É o Sanderson. Já está publicado o Sanderson. Não só está publicado, como já trouxemos o autor a Portugal, à Comic Con, só que lá está o público português, novo, que lê fantasia e ficção científica, lê em inglês. Portanto, nós trazemos o Sanderson dos Estados Unidos, pagamos uma pipa de massa e o pessoal leva livros em inglês para autografar. E o próprio Sanderson virou-se para mim e disse, olha, eu nunca tive em nenhum país que não se falasse inglês, onde só me dessem livros em inglês. O que é que se passa? E eu expliquei-lhe, o pessoal cá fala e lê inglês quase como se fosse português. E é verdade, os miúdos a fazer perguntas num inglês perfeito. Pois. E ele disse, olha, vocês deviam comprar as edições em português, porque a editora inglesa nunca vai pagar a minha viagem a Portugal, vai ser sempre a editora portuguesa. Se vocês querem que os autores estrangeiros venham cá, vocês têm que comprar em português, não em inglês. Ele percebeu o problema, mas o problema persistiu e nós temos que abandonar. Portanto, nós hoje em dia não publicamos Sanderson, porque nós vendemos 300 ou 400 exemplares do Sanderson. E se for preciso, em inglês vende-se 2.000 a 3.000. Pois é. Então nós temos que ir porque depois também há muitas pessoas que não leem inglês. Temos que ir a esse público para descobrir a fantasia. Eu descobri quando entrevistei o Joe Abercrombie, e acho que ele só não é tão famoso como o R.R. Martin, porque os livros dele ainda não foram para televisão. Honestamente, eu sou editor dos dois e o Martin é muito melhor. Okay. Não há comparação possível. O Martin é realmente um expoente máximo da literatura fantástica, mas o Abercrombie é muito bom. E também escreve aquela fantasia meia noir. E nós publicámos o livro dele, que se chama A Vingança Serve-se Fria, que acabaram os direitos. Em 2 volumes. Em 2 volumes, porque o livro é muito grande. Nós temos esse problema, sabes? Lá está, as tiragens são pequenas e tu tens que... Isto é uma economia de escala, portanto, se tu imprimis 10.000 livros, tu consegues fazer um volume grande. Se imprimes 2, não consegues. A tiragem infelizmente obriga-nos às vezes a fazer esse esforço que os fãs não gostam muito, e eu percebo.
Mas os direitos acabaram de ser vendidos para cinema, penso eu. Portanto, então eu vai acho explodir. que o Abercrombie tem aí uma janela para ganhar outro protagonismo, que ele merece. Ele é super simpático, já o tivemos num Bancast, trouxemos-lo a Portugal há uns anos, ele é super acessível. Olha que giro. Quem ficou curioso, eu entrevistei-o, não é a melhor qualidade, mas na Comic Con entrevistei-o e depois foi o Covid, então não podíamos ter público. Aliás, ele não pôde vir a Portugal, teve que ser online. Portanto, está no meu, eu tenho um YouTube, vale a pena, e está lá a entrevista com o Joe Abercrombie. Isto para dizer eu que não sou fã ou que não escolho a fantasia, fiquei fã porque aprendi sobre. Portanto, este podcast vai ver que este episódio... A Vingança Serve-se Fria? Li o The Blade Itself. A Vingança Serve-se Fria é mais para adolescentes. Não. Diz o autor, mas foi a pensar na filha. Mas a Vingança Serve-se Fria é bem violento. É sobre uma mulher, uma mercenária, que é traída, atirada de uma janela que ela cai 300 ou 400 metros, tipo o Rambo no primeiro filme, sabes? Pela Zá, fica toda partida. E depois é a história de vingança obsessiva dela até ao fim. Pá, com uma grande reviravolta. Portanto, eu envio-te os 2 volumes. Eu tenho. Aliás, eu ofereci ao meu filho adolescente. Então vai buscá-los lá ao teu filho. Ele já os leu. Se não, vai lá buscá-los e ler, porque é um livro, para já, porque é uma personagem feminina, é muito giro. Cheia de cicatrizes mentais e físicas. E ela quer vingar a morte do irmão. Aí aquilo tem montes de intriga política e traições e reviravoltas, assassinatos. Portanto, eu não sinto nada que seja para jovens, honestamente. Pois, isto foi o autor que disse que os livros que ele escrevia, o The Blade Itself e as outras séries, era mais para adultos. Então escreveu a pensar na filha de 15 anos. Ok. Então, mas deve ter uma filha muito à frente. Muito à frente, ok. Eu dei a uma filha de 16. Não, lê tu, porque eu acho que é uma boa forma de... Já leste a Guerra dos Tronos? Eu não cheguei a ler, mas porque fiz o erro de ver a série primeiro. Mas não tem mal, são 2 universos diferentes. Sim, muda muito. Os livros são... Quem vê a série e depois vai ler os livros, imaginas as personagens com os rostos da série, então não há como fugir a isso. Pois é. Mas a história é muito mais complexa, tem muito mais personagens que eles eliminaram na série de televisão. Pá, tem muito mais densidade, reconhece alguns diálogos, mas... É como se fosse um universo expandido. Vale mesmo a pena. E é absolutamente viciante. Tu não consegues ler o primeiro e dizer, ok, é giro, mas vou ficar por aqui. Pá, não dá. Tu vais ler os 10. Minha avó tinha 90 e tal anos. Coitado, morreu este ano. E foi ela que me deu o amor aos livros, foi a minha avó. E ela com 90 para aí, 80 e muitos, eu dei-lhe a Guerra dos Tronos. Porque ela gosta muito de romance histórico. Pá, a Guerra dos Tronos, apesar de ser fantasia, tem um ADN de romance histórico. Sim. Então ela começou a ler aquilo, depois pediu o segundo, pediu o terceiro, até que leu o 10º e depois, e agora, onde é que está o próximo? Que é a pergunta que todos nós fazemos ao Martin, onde é que está o próximo? Onde é que está o próximo? Coitadinha, acabou por falecer antes de sair e não sei se nós também não vamos falecer antes que aquilo saia, ou o próprio autor. E já lá vamos, que esse foi um dos livros que tu escolheste para esta conversa. Eu, entretanto, e fizemos aqui este desvio e fica a recomendação do Joe Abercrombie, A Vingança Serve-se Fria. Para adolescentes para a Frentex ou para adultos? Adultos ou para adolescentes à Frentex, aquilo é muito violento a todos os níveis. Sim, mas é bom, mas eu fiquei fã dele também. E como gostei do Game of Thrones e não a Guerra dos Tronos e achei que não seria o meu género. Vi numa de... Sabes que há muito preconceito. É fantasia, elfos e gnomos aos saltos. Epá, não, a fantasia é tudo aquilo que não é real. Portanto, existem bilhões de diferentes formas de escrever fantasia, desde a infantil à adulta, até à erótica e super violenta, super complexa. O Martin apenas com aquela série é que foi uma aberração, como é que um estúdio como a HBO decidiu investir não sei quantos milhões eu acho que só investiu porque vinha no rescaldo do sucesso do Senhor dos Anéis no cinema. E os produtores chegaram à HBO, acho que o pitch deles foi, olha, isto é uma espécie de Senhor dos Anéis com Sopranos. E realmente os Sopranos, é aquela política, aquela intriga toda. Porque há muita inteligência e está bem escrita está ali. Muito complexo. É que tu disseste bem isso, que as pessoas acham que fantasia é só gnomos aos saltos e não é. Não, a fantasia é qualquer coisa que não é realista. Portanto, é aquela coisa que não pode acontecer, porque não há dragões, não há magia, não há deuses, e ali há. Mas com diálogos incríveis. E a Guerra dos Tronos, tu tens um leque de 20 personagens entre as principais, que é o Anão, os Lannister, o Jon Snow, também o meu. Mas depois as personagens secundárias são tão interessantes como as personagens principais. E isso é que é um dom que só o Martin tem. Tu olhas para o Mindinho, que tu na lista de personagens principais tu pões em 20º lugar. Mas o Mindinho é de uma complexidade
Ou o outro, o Onion Knight, o Cavaleiro das Cebolas, que não tem uns dedos, porque é de uma complexidade. E é a 29ª personagem da tua lista de personagens. Pá, mais ninguém consegue fazer isso. Mas aí o Joe Abercrombie também tem. Havia uma personagem, já não me lembro bem, que foi o Duarte também que me falou nisso, que era o Clap Clap, que era um homem coxo que fazia barulho a andar. Sim. E havia uma referência incrível que era o Clap Clap, já não me lembro, mas era giro porque era o som dele, quando ele aparecia, era o som que tu ouvias, que não tinha uma perna. Não, o Abercrombie é uma boa referência. Assim, depois do Martin, que está isolado lá em cima como Deus no trono, depois tens o Sanderson, tens o Robin Hobb, tens o Abercrombie, tens o Steven Erikson e tens o Glenn Cook. Curiosamente, todos publicados por nós. São todos mesmo os reis da fantasia. Porquê é que nós os fomos abandonando? Porque os leitores lêem inglês. Então pronto, vamos aqui atrair neste podcast os leitores portugueses e vão ver que se vão render, como eu me rendi, neste caso à série da Guerra dos Tronos. Eu vi com o meu marido e vimos numa de, olha, pronto, não se fala noutra coisa, vamos só ver o primeiro episódio. E eu vi o primeiro episódio a pensar, isto não é meu género, isto não é meu género. De repente acaba o primeiro e agora só mais um next. Grandes diálogos, grandes atores, grandes cenas. A minha frase favorita é do anão, claro. I drink and I know things. Exatamente, é maravilhoso. Que é a descrição perfeita dele. Olha, e aqui, obviamente, pronto, a Guerra dos Tronos é uma das tuas escolhas dos livros que tu adoraste. E agora vou voltar aqui atrás, porque nós fomos logo para os livros, como apaixonados que somos, porque eu descobri, e faço sempre isto neste podcast, que é coisas sobre ti, surpresas. Mas voltando ao teu Lisboa Noir, que fica também aqui a recomendação, o Ano Louco de 1928, achei muito querida a tua dedicatória que diz: este é para a Mel, a minha querida filha do meio, porque cada vez que lia um conto perguntava logo se havia outro. E quando não havia, mandava-me escrever. Literalmente, ela adorou e... Pai, tens mais? E eu, não, amor, isto, sabes que isto demora bem mais tempo a escrever que tu a leres. Pai, então escreve. Então está a relê-lo, porque ela leu os manuscritos e realmente desde o início ela teve uma paixão imensa pelas personagens. Ela tem que idade? Tem 14, faz 15 agora em agosto. Ok, boa. Então fica aqui também a recomendação para os nossos adolescentes. O que é que eu aqui arranjei sobre ti de informação? És frenético, cheio de ideias, que normalmente concretiza. O dia ideal teria de ter 48 horas. Odeias a rotina. É uma queixa muito... Eu todos os dias reclamo, porque os dias são muito curtos para mim. Exato. Odeias a rotina, só tens algumas. Tens de sair de casa todos os dias. Acordas sempre às 6 da manhã para ler e escrever, independentemente da hora que te deitas. Passeias diariamente no Paradão, vives no Estoril. Levas sempre o filho às escolas, que são 4. Treinas 3 vezes por semana. Gostas de música da pesada, heavy metal, mas com guilty pleasure das músicas da Cia e do James Blunt. Eu tenho os guilty pleasures, sim. Acho coisas ótimo. Completamente cor-de-rosa. Estou morto para ver o filme da Barbie. Dizem bem, também estou com vontade. Leste centenas de livros para os teus filhos, agora mais para o Benjamin, que é o mais novo. Adoras que ele adormeça junto a ti. És um pai muito meloso e galinha. Se as filhas adolescentes saem com os amigos, têm de ligar de hora a hora. Isto é uma ótima ideia, vou fazer isto com os meus. E se eu ligo e não atendem, ouch. Pois, não, é regra, não é? Só sais na condição de atender. Põe isso com som e com vibração, porque se eu ligo e tu não atendes... E filmes sobre relações familiares e filhos e pais mexem muito contigo. Epa. E se forem então de animação como o Coco, que choraste baba e Os meus filhos gozam comigo. Até o mais pequeno, porque eu sou super emotivo com certas manifestações de carinho e de generosidade nos filmes ou nos livros. Eu estou a ler manuscritos no café e estou sempre a limpar os olhos. E tu não fazes uma coisa, tu tens cabelo comprido, quem não te está a ver, mas depois vamos tirar aqui uma fotografia. Eu tenho dificuldade em chorar na vida real, mas a ler também choro e a ver filmes, sobretudo tu como tu. Portanto, percebi muito bem o que queres dizer. Quando metes filhos e quando... E a tua que eu faço é, eu solto o cabelo e ponho assim, portanto, de lado, tapo um bocadinho os olhos para a minha privacidade. Fazes ali uma barreira assim. Não tiras o rabo de cavalo e tapas os olhos, estás no café. Pá, eu já não quero saber, eu limpo os olhinhos e tal e continuo, mas sou um lamechas nos filmes, até de animação, é uma coisa... Sim, são cada vez melhores. E há uma série de televisão que tu não viste, tens que ver, porque é o Arcane e é baseado num jogo de computador. Arcane, já ouvi falar. Um jogo de computador que eu nunca joguei, que eu ouvi a descrição, é para andar à pancada, não me interessa nada. Não, o jogo também não. Parece uma coisa mais estúpida. Para mim não me diz nada. Fizeram uma série de televisão que se foca fundamentalmente no amor dos pais pelos filhos, das irmãs pelas irmãs, dos pais adotivos pelos filhos adotivos. Digo-te, aquele filme, aquela série, é da Netflix,
uma arte maravilhosa. Epá, a seguir à Guerra dos Tronos, eu ponho-te o Arcane. Vai ver o Arcane, a sério. Se tu não choras a ver aquilo, tu és feita de não tem pedra. coração. Porque aquilo adicto é. Eu às vezes vou à net, ao YouTube, por acaso, só os momentos mais emocionantes, só para eu assistir àquilo, pá, vem umas lágrimas aos olhos sempre. É poderosíssimo. Bom, eu vou deixar aqui na descrição do podcast para também quem quiser ver, quem for galinha como nós e coração mole. E estavas a falar da Barbie, por exemplo, de Guilty Pleasures. Tens livros, tu que adoras terror e noir e fantasia, tens Guilty Pleasures na leitura? Tenho, porque assim, eu realmente, por exemplo, se me perguntas qual é o género que eu gosto mais, eu tenho que escolher a literatura fantástica, porque tu tens George Martin, que escrevem tão bem como qualquer outro autor que tu ponhas aí, mesmo aqueles premiados e que ganham os prémios Nobel, que tens tantos vencedores de prémios Nobel já não são lidos e que não são publicados porque envelheceram mal. E é verdade, o derradeiro crítico literário é o Tempo, não é? E o Tempo chumbou-os e eles ganharam prémios Nobel. Portanto, nós temos que desvalorizar absolutamente os prémios. O Tempo é que depois vai dizer. Eu tenho a impressão que o Martin daqui a 200 anos vai ser lido, como o Conde de Monte Cristo e alguns grandes autores. 99% destes autores de top prémios literários não vão ser lidos daqui a 200 anos. Ninguém se vai lembrar deles. Portanto, eu escolheria a literatura fantástica porque acho que é quando é boa, é de uma riqueza. E tu olhas para a história da humanidade, sempre foi a literatura fantástica, desde o Gilgamesh à Bíblia, à Ilíada, sempre foi literatura fantástica, nunca foi literatura realista. Isso nunca perdurou. E acho que hoje em dia as grandes obras também estão na literatura fantástica, mas eu leio tudo, eu leio absolutamente tudo, porque lá está a minha avó que me pôs a ler. Era fã de policiais, tinha a coleção Vampiro. Ela vivia em Moçambique, no tempo das colónias, tinha lá a coleção toda. Quando veio só pôde trazer alguns e deu-me aquele Vampiro de bolso, que eu completei em compras de alfarrabistas. Tenho lá centenas deles, todos os clássicos de policial. Depois Vampiro de bolso, depois havia o Vampiro Gigante, com o Poirot e a Miss Marple, e depois o Sherlock Holmes, que também sempre foi uma referência, uma influência enorme. Portanto, o Enid Blyton, os 5, eu aprendi a ler com os 5. Que eu li aos 5 e depois voltava ao início e voltava a ler os 21 livros. E depois voltava ao início e voltava a ver. Eu pensei que só havia aquilo, praticamente, até saltar para outras coisas. E hoje, então, o teu Guilty Pleasure vais para onde? Na literatura eu leio de tudo. Muita não ficção, muita ficção. Às vezes leio uma literatura romântica, lamechas, e gosto, sabes? Não consigo largar o livro. E agora li a da Lala Green, Não Quer Saber, que é a história de uma miúda que é lésbica e que sempre se deu muito mal com a família de adoção. E um dia ela regressa para fotografar o casamento de uma irmã com quem ela está pessimamente mal. E tu descobres que elas na verdade sempre gostaram uma da outra como irmãs, mas voltas da vida, aquilo afastou-as. Bem, o que é certo é que o livro me agarrou. Como é que se chama? Chama-se The Lala Green Não Quer Saber. Porque ela não quer saber. Ela quando fez 18 anos fugiu da terrinha. Porque assim, imagina, o pai dela morreu. Não podes contar tudo. Não, mas sem spoilers. O pai casou com uma... a mãe morreu quando ela era novinha, ela vivia com o pai. O pai casou com uma senhora que tinha uma filha da mesma idade. Parecia que ia correr tudo bem. O pai morreu pouco depois. E ela de repente vê-se num lar onde tem uma madrasta que não lhe liga nenhuma, porque ainda está a fazer o luto da perda do marido, uma irmã com quem ela nunca ganhou afinidade, e ela fica isolada a viver numa terra que mal conhece até aos 18, e mal faz 18, desaparece. E deixa para trás a terra, a madrasta, a irmã, as amigas da irmã, sempre se sentiu ostracizada, e tem essa dor dentro dela, e vai para Nova Iorque e só se interessa por raparigas. Mas um dia recebe um convite para ir fotografar o casamento da irmã. Que ela diz, o quê? Eu não quero saber do casamento da minha irmã para nada, não quero saber da minha madrasta, mas aquilo dava um bom dinheiro e ela está sempre a rascar dinheiro. Então, só por causa do cheque ela aceita. E é uma história maravilhosa, porque é a história de duas irmãs a reencontrar-se, mal entendidos, a desfazerem-se. E ela acaba por se apaixonar pela melhor amiga da irmã. Estás a contar tudo. Não, mas isto está na sinopse, portanto não estou a dar. Isto dá grandes voltas, o livro é brutal. Eu acho que não sou o público-alvo, mas devorei o livro. Da última vez fui para o Norte e a minha mulher a conduzir e ia eu a ler a sequela. Porque eu não consegui parar, ia com os A4s, porque a gente ainda não a imprimiu, estava com os A4s em inglês do manuscrito, e fui para o Norte, sentado ao lado, a ler o segundo volume, que é sobre a irmã dela. Quer dizer que vamos ter isto na saída de emergência? Sim, a gente publicou o primeiro há coisa de 2 meses, 1 mês e tal, e o segundo deve ser daqui a também 2 meses. São muito bem escritos, porque as emoções das personagens estão mesmo ali, tu identificas-te, sabes? Quem é a autora?
Epá, olha, eu devia saber, porque eu sou editor dela. Não faz mal. Não faz mal, mas eu vou aqui deixar nas notas. Acho que é Ashley Blake, mas não quer dizer asneiras. Está bem. É muito bom. Olha, a minha mulher leu, devorou em 2 ou 3 dias. Dei à minha filha, esta Mel, já está a acabá-lo, e ela lê devagar, porque o livro está muito... É para todas as idades. Eu acho que é um guilty pleasure, porque aquilo não era um livro para mim, percebes? É da chá das 5 e tudo. Adorei. Da chancela. Vamos aos teus livros. Já falámos do Game of Thrones, não é? Do George R.R. Martin. Sabes que ele é George Raymond Richard Martin. Só que o Richard, ele adotou enquanto era adolescente. Não é de nascimento. Ok. Portanto, o R.R. Martin, na verdade, o segundo R... Foi ele que se intitulou. Engraçado, não sabia. Olha, giro. E depois há aqui só um detalhe muito giro sobre este autor, que eu acho que isto é ótimo para quem é inseguro, que acho que somos todos, não é? Sobretudo com o síndrome de impostor que já aqui falámos, que é... Ele começou a escrever contos de ficção científica no começo da década de 70. E ele chegou... Uma das suas histórias foi rejeitada 42 vezes por revistas diferentes. Sim. E ele não desistiu. Mas isso é comum. Tens muitos. Olha, a do Harry Potter também deve ter andado por aí. A J.K. Rowling também foi muito rejeitada. O segredo é não desistir, mas pronto. É verdade. Há os que recebem 40 rejeições, mas os livros são maus. Nesse caso, o Martin é de uma geração que começou com contos, sabes? Há uns bons anos atrás, quem começava a escrever começava com contos. Hoje em dia os contos não existem. Apesar de eu escrever contos interligados. E o Lisboa Noir é de contos. São contos, sim. Acaba por ser um... Eu gosto quase de chamar novelas, não é? Eu gosto de lhe chamar um romance em partes, porque é uma história contínua dividida em contos. Porque se eu digo que é um livro de contos, o pessoal torce logo o nariz. Okay. É livro de contos. Eu não gosto de contos. Epá, não. Lisboa Noir. Fica aqui a recomendação. Então, outro livro que tu adoraste, Servidão Humana, do Somerset Maugham. Somerset Maugham, sim. Sim, lá está a minha avó que me deu, que eu demorei muitos anos a lê-lo, porque olhava para aquilo, Servidão Humana, depois lia a sinopse, não me dizia muito, para aquele livro é um murro no estômago, já porque eu já li quase tudo que o Somerset Maugham escreveu, porque ele tem alguns romances e depois tem muita ficção curta. E ficção curta passada nas ex-colónias britânicas, nos anos 30, 40, aquilo é maravilhoso. Ele consegue descrever uma personagem, sabes, com os seus defeitos, as suas virtudes, e tu parece que conheces a pessoa. Passado, ele em 3 linhas, é um bocado o que o Essa de Queiroz conseguia fazer. Em 3 linhas, ele apresenta-te uma personagem e tu sentes que a conheces. Isso é um dom que muitos poucos escritores têm. E a Servidão Humana é uma história. Só li o livro uma vez, tenho bastante medo de ler uma segunda, porque às vezes as segundas leituras estragam a sensação da primeira, não é? É um livro grande e é uma história de vida. É quase uma autobiografia dele, em que ele trocou a gaguez por um cochear. Pois é, ele na vida real era gago e o personagem... Eu li no verão passado a biografia dele, do Somerset Maugham, uma coisa gigante, que adorei, porque eu adoro o personagem, e ele era gago e tinha muito a consciência dessa gaguez e a vergonha e ter que fazer frente a isso, mas ele acabou por tornar-se uma celebridade, e ele era homossexual, era extravagante, era uma pessoa fascinante. E, de certa maneira, é um bocado autobiográfico, porque na Servidão Humana o personagem principal também é médico, e o Somerset Maugham também tirou medicina. É um livro poderosíssimo, que vai ali mesmo ao coração, e um dia de relê-lo. Olha, nem eu acredito que vais conseguir, não paras de ler outras coisas. É tramado também reler, até porque não é só o medo da desilusão, tens tanta coisa para ler. Tem. E há tanta coisa boa para ler também. Pois, é isso. Mas a personagem, o Philip Carey, dizem que é o alter ego do autor na sua juventude. Ele estudou medicina, mas na verdade contra a vontade dele, porque ele ficou órfão muito cedo. A história dele, tu leste a biografia, sabes, não é? Aqui para os nossos ouvintes, é que já tem curiosidades que eu acho imensa graça. Ele nasceu em Paris, porque o pai era advogado na Embaixada Britânica em Paris. Exatamente. Mas ele é inglês. E em França, na altura, ele nasceu em 1874. Se tu era obrigatório o serviço militar. Então o pai fez com que ele nascesse na Embaixada para ser território britânico, para se salvar do serviço militar, não é? E depois, a história dele é tristíssima, porque a mãe tinha tuberculose. Na altura dizia-se que ter filhos ajudava à tuberculose. Agora rimos porque já temos mais conhecimento. Sim, não ajudou, porque a mãe morreu com ele muito novo. Ele tinha 6 anos e já era quase filho. Tinha 3 irmãos mais velhos, mas era muito filho único, estavam todos os irmãos internados. 2 anos depois morre o pai com cancro, portanto foi viver com um tio
a Inglaterra, que era conservador e muito distante. Horrível. E depois gozavam com ele na escola porque ele não falava bem inglês. Porque ele era quase francês e depois deve ser magago. Então ele sempre pequenino, franzino. Portanto, a história a biografia é fascinante. Chama-se The Lives of Somerset Maugham, as vidas de Somerset Maugham. Pois, porque teve várias. Porque sim, ele é uma personagem. E depois viveu até aos 90 e tal anos. Portanto, é absolutamente fascinante, porque esteve envolvido em Hollywood, produções de Hollywood, conheceu toda a gente da era dele, sabes? Figuras, atrizes, viveu no Mónaco. Pois, porque ele escreveu peças de teatro. Ele chegava a ter 5 e 6 peças de teatro ao mesmo tempo em Londres, e tu vês a história dele a começar do nada, sabes? A passar fome, literalmente, a ter que escolher se comia ou se fazia outra coisa. Portanto, eu respeito muito a figura. Depois o final de vida muito triste, porque tinha muito dinheiro, depois havia muita gente a querer o dinheiro dele, um bocadinho como o Stan Lee, que também morreu há poucos anos, né? Também com muito dinheiro, e depois a filha, os interesseiros, toda a gente a tentar ficar com um bocado daquilo e a enganarem na mentira. Ele já estava um pouco louco no final da vida também. A filha dele também era louca, a ex-mulher dele também não tinha um parafusamentos, portanto é uma vida que vale a pena. Pois vale a pena ler, não é? A biografia então, da Lives, porque realmente foram várias vidas. Ele chegou a ser espião numa missão especial. Chegou a ser espião na Segunda Guerra Mundial, sim. E sabes que é engraçado, porque com a experiência ele escreveu uma série de contos, Ashdan, sim. livro que influenciou o Ian Fleming a criar o James Bond. Exatamente. Se tu pensares que o James Bond não existiria sem o Somerset, começamos a perceber a importância do Somerset Maugham. E, no entanto, vais à rua e perguntas: quem é o Somerset Maugham? Ninguém conhece. É daqueles autores que quase ninguém conhece. No entanto, ele próprio dizia: eu sou dos melhores da segunda fila. Ele descrevia-se assim. Ele disse isso, exatamente. Que eu acho delicioso. Eu sou um dos melhores da segunda fila. Eu colocava na primeira fila. E teve uma vida tramada. Até ele não queria estudar medicina, mas como era gago não pedia para a paróquia, que era o que o tio fazia, não é? E teve 5 anos em medicina, mas queria escrever. Só como era menor de idade. Uma coisa que eu acho fascinante, não é? Estamos a falar em 1900 e pouco, ele viajou o mundo todo. Quando eu digo todo, é aquelas selvas asiáticas onde os brancos morriam porque apanhavam mordidelas, mosquitos. Ele atravessou tudo, calcorreou tudo, visitou tudo, o Pacífico todo, as ilhas, o Império Britânico todo, passou por Lisboa, odiou. E a caminho não sei de onde, foi na altura talvez da Segunda Guerra Mundial, sabes? Uma personagem fascinante. Portanto, assim, Somerset Maugham, fica aqui a recomendação. Recomendo. Lá está, não tem nada a ver com fantasia. Apesar de ele ter escrito uns romances históricos, e inclusive é um livro em que o personagem principal é o Aleister Crowley, com outro nome, um mágico, chama-se o Mago, uma coisa assim. Fascinante, recomendo sem reservas mesmo. Pronto, recomendas tudo, até a biografia The Lives, portanto, as vidas. Mas isso tem que ser lido em inglês, porque não há ninguém que publique. Nem eu me arrisco a publicar isso em português. Também não se lê muitas biografias, exato. De Somerset Maugham acho que não venderia muito. Pronto, fica a recomendação para quem lê inglês. E está traduzido então Servidão Humana do Somerset Maugham. Outro que tu trouxeste, O Mistério da Grande Pirâmide, do Edgar P. Jacobs, e tu depois explicaste, porque tinha de colocar uma banda desenhada nesta conversa. Tinha. Edgar Jacobs, sim, isso foi com o meu tio. O meu tio era um fã entusiasta de BD, era e é. E descobriu Blake and Mortimer, do Edgar Jacobs, que era um dos acólitos do RG, do Tintin. E é a história de 2 amigos, não é? O Blake e o Mortimer, ingleses, apesar de ser escrito por um belga, não é? Esta foi a série que o tornou famoso. Foi a série que o tornou famoso. Blake e Mortimer. Teve, sei lá, uma dúzia de livros. Hoje em dia continuam a fazer livros. Mas é aquela história o segredo da Grande Pirâmide mesmo, o mistério, andas no Egito. Lá está, por isso é que o Tormenta tem o seu conto no Egito, tinha que ter. Por causa do Eça de Queiroz e por causa do Edgar Jacobs. Atlântida. Máquinas que alteram o tempo e que viajam no tempo, ficção científica, fantasia, muito melhor que o Tintin, na minha opinião. Sempre gostei 1000 vezes mais do Blake and Mortimer do que do Tintin, apesar de ter lá o Tintin todo em casa e gostar muito do Tintin. E ele colaborou com o RG, com o Tintin. Sim, ele fazia parte a escrever e a desenhar. Fazia parte do estúdio, sim, que fazia ilustrações. E tu conheces bem o Tintin. Uma coisa gira que eu aprendi neste podcast até, sobre o RG, o autor do Tintin, é que ele se chama Georges Remy, e o R de Remy e o G de Jorge, R
RG. Portanto, ele Sim. chama-se RG, é um pseudónimo, tendo em conta as iniciais trocadas exatamente. dos Eu nomes. não me recordaria, mas sim, já soube isso. Eu lembro pronto, houve uma exposição muito gira do Tintin cá há uns anos, já não sei onde é que foi, e explicava lá isso, e tinha originais, e tinha, é impressionante. E este autor que tu referiste, o Edgar Félix Pierre Jacobs, ele é belga, portanto não sei como é que se digo Jacobs, mas é belga. Ele colaborou com o RG, ficaram amigos, levou-o várias vezes à ópera, que ele era grande fã, aliás. Era um grande fã da ópera, Jacobs, era. Exatamente, e cantava, e teve até prémios uma medalha de excelência em canto clássico, atribuída pelo governo belga. E então isto, como ele convidou o RG a assistir a alguns concertos, surgiu o personagem, a mim não me diz nada, não me lembro dela. Da Castafiore. A Castafiore, a Bianca, foi a origem. Sim, a Castafiore é uma das personagens clássicas do Tintin, que canta super desafinado, que eles ficam sempre horrorizados quando ela canta, mas é E eu no Tormenta, quando ele está no Egito, menciona-se lá uma famosa Castafiore que vai cantar ao sultão. E é a mesma personagem. É a minha homenagem à Castafiore do RG. Ah, que giro. Então, olha, pronto, fica aqui. Edgar P. Jacobs, enfim, belga, portanto, P. Jacobs, já morreu em 87. Ele que foi um dos fundadores da banda desenhada europeia mesmo. Sim, franco-belga, sem dúvida, um dos grandes nomes. E tu recomendas O Mistério da Grande Pirâmide, que está em 2 volumes. Tá, eu recomendo tudo o que seja dele, mas o Mistério da Grande Pirâmide eu acho que é assim uma boa forma de entrar no universo do Jacobs. Tu dizes Jacobs. Digo que se calhar digo mal, mas se calhar é parte alemã da Bélgica, o sotaque não é francês, não é? Pode ser a parte. Não sei, honestamente podia ter ido à internet tentar ver como é que se diz, mas eu sempre disse desde miúdo que leio, desde os meus 10 anos, e sempre disse Edgar Jacobs. Mas eu confio mais em ti do que em mim, que eu não conheço. Mas não apostava a minha vida. Mas é aquela franco-belga clássica, sabes, com a diagramação muito, muito retilínea, e não se faz melhor que aquilo ainda hoje. Ponto final. Não se faz, é um clássico. E este Mistério da Grande Pirâmide é da série Blake and Mortimer? São esses dois personagens que tens o Segredo do Espadão, que é outra série que também tem 2 volumes, tens o Caso do Colar, que é apenas o colar da rainha que é roubado em Paris e eles andam atrás do colar. Tens histórias mais realistas, policiais, mas depois tens coisas de ficção científica. Atlântida na Madeira. Eles vão para a Madeira, penso que é a Madeira, com os Açores, e descobrem lá a Atlântida, com uma civilização tipo Flash Gordon. Portanto, aquilo tem um pouco de tudo, mas muito bem escrito E a tradução? Está tudo publicado em Portugal. Tudo. Okay. Vais aí à UC e está lá, lá tudo. O Mistério da Grande Pirâmide do Edgar P. Jacobs. Agora, tu disseste que pronto, és super fã do Essa de Queiroz, aliás, a escolher um autor seria o Essa, portanto, deixaste de parte os livros porque já disseste que ele era o favorito, não é? Portanto... Sim, o Essa, para além de ter as biografias todas dele, porque tive que... Porque o Benjamin Tormenta é a Lisboa queirosiana, portanto, descrições de Lisboa, das mulheres de Lisboa, dos homens. Os teus primeiros livros, Benjamin Tormenta, só para quem não conhece ainda o protagonista. Assim falou a serpente e o Deus das moscas tem fome. O Deus das moscas é o primeiro, passa-se integralmente em Lisboa, com um toquezinho de Cascais, Sintra e Macau. Depois o segundo passa-se em Lisboa, um conto no Porto e depois quase tudo em Sintra. Em que o meu guia de viagens foi o livro do Essa de Queiroz do Egito, que ele conta a viagem que fez para a inauguração do Canal de Suez. Mas ele descreve o Egito todo de 1860 e tal. Que é um Egito que já não existe. Ok, acabou. Tu vais lá, eu já lá fui, e aquilo não tem nada a ver. Só existe nas memórias, nos livros. Mas não é ficção, existiu. Tudo o que o Essa escreveu foi o que ele viu e assistiu e cheirou e comeu. Aliás, ele apanhou lá um parasita qualquer que acabou por o matar. Ele morreu novo, não sei se um cancro do estômago ou assim, com qualquer coisa que apanhou na viagem. Que apanhou nessa viagem. Portanto, essa foi uma grande influência para a criação não só desta Lisboa queirosiana, mas até a maneira de escrever. Eu tenho uma maneira de escrever diferente. O Lisboa no Ar, se fores ler, é super acessível, super simples, escorrida. Os Benjamin Tormentas são um bocadinho mais pesados, descritivos, porque eu adoro, eu roubo descrições do Essa. E digo isto desde o primeiro momento para não me virem dizer que é plágio. Eu descobri, não descobriste nada, eu é que disse. Roubo descrições de mulheres, porque a forma como ele descreve uma mulher, não tens mais ninguém. Então nem era dele, na época dele, que depois tento ler e leio autores da época dele, parece que estão a escrever 150 anos antes, porque ele estava tão à frente do tempo dele.
tão à frente, percebe? Ele continua atual, a verdade é essa, é que o Essa, se não lês as edições em que farmácia tem PH, porque não as edições em que é o português antigo e aquilo choca, o Essa escreve com uma leveza como se tivesse escrito no ano passado, percebes? E isso, tu vais ler um Júlio Diniz, já não acontece, tu vais ler um Almeida Garrett, já não acontece, e outros grandes nomes da época, pá, que estão absolutamente, alguns tão datados que se torna quase ilegível, tão rebuscado e retorcido. Pá, o Essa não. Cheio de Rodriguinhos. É, E jantavas com Platão ou César Augusto? pá, pois, já que eu posso escolher, deixa-me viajar no tempo. Acho que era um espetáculo ir até o ano zero, uma coisa assim. Fazia uma viagem no tempo como sobremesa. Boa. Eu depois vou deixar aqui os livros do Luís Corte Real também aqui no descritivo do podcast. O Deus das Moscas tem fome, assim falou a serpente, e Lisboa Noir. Agora, dos livros que tu escolheste: Servidão Humana, Somerset Maugham, A Guerra dos Tronos, do R.R. Martin, O Mistério da Grande Pirâmide, tal, a banda desenhada em 2 volumes, não é? Do Edgar Jacobs. Escolhe um. E tenho mesmo que escolher um. Porquê é que tenho que escolher um? É só se este podcast fosse só sobre um livro que tenhas gostado imenso. Olha, eu acho que tinha que escolher o George Martin, porque se o pessoal ia comprar, isso sou eu que o vendo, tem essa vantagem. e tem outra vantagem, que é e depois tem mais 9. Portanto, a aventura continua. E se o autor acabar o maldito livro que está a escrever há 10 anos, ainda vamos ter mais 2, porque aquilo há de ser um calhamaço de 1000 páginas. Vais ter que dividir em 2 volumes. Não, vamos ter que dividir em 2 e tenho a certeza que há países que vão dividir em 3, porque o livro já vai com 1000 páginas, diz ele, e só vai 80%. Nós, aliás, convidámos-lo a vir ao Festival Banco, que vamos organizar em outubro, e ele diz: bem, enquanto eu não acabar o livro, eu não saio de casa. Mas só escreveu 80%, com 1000 páginas, portanto, a história continua. Portanto, eu recomendo a Guerra dos Tronos, porque a história continua. A história continua, mas eu quando vi a série, ao contrário das minhas expectativas, adorei. Lembro perfeitamente de comentar olha, até com o Duarte, que da conversa número 8 desta temporada deste podcast, dizer isso, devia ter lido. O Duarte leu, claro, eu já te disse, vocês têm que se conhecer, porque vocês têm muito. Sim, este nicho que tu dizes, olha, és tu e o Duarte. Devias ter lido primeiro e depois visto a série. Mas olha que ao contrário, a experiência também não é satisfatória. Pois, já me aconteceu, é muito raro, mas já me aconteceu, mas era era literatura light, ver uma série que me deu gozo e achei graça, então fui ler o livro e agir, porque sem dúvida que leva as caras dos atores para as personagens. Levas. Sem dúvida, como o Harry Potter, não é? É inevitável. Mas depois o livro é bastante diferente até da série, então deu-me imenso gozo, pensei, olha, ao menos não sei para o que vou, ao menos está aqui novidades. E os livros da Guerra dos Tronos são bastante diferentes da série. E tem mais personagens também, Tem mais personagens, há personagens que na série morrem que no livro não morrem, portanto começa logo por aí. O Eddard. Querias. Eu fiquei de luto com... Não, isso qualquer isso foi daquele murro no estômago que tu pensas, como é que é possível? Então mataste a personagem que me interessava. O protagonista do momento. Eu duvido que vai continuar a ler isto. Toda a gente leva esse murro. E depois percebes que, ele inventa-te logo outras personagens e dá protagonismo a outras. E o anão dura, que é ótimo. A personagem do anão. Eu bebo. Quer dizer, e eu sei não coisas. sei se nos livros vai durar, vamos ver. Ok. Porque ele não vai acabar os livros, obviamente. Eu acho que a série foi inspirada no final que ele previa e que ele deu à HBO. Olha, isto vai acabar assim. Mas a partir do momento em que a série filmou, ele já não pode acabar os livros assim, porque senão... E foi uma desilusão o final da série. Segundo as críticas, não é? Eu adorei, mas não tínhamos tempo para falar sobre isso agora. Pois não. Eu adorei e percebo as críticas, mas o pessoal é muito injusto e não tem sensibilidade para perceber. Tu tens. Olha, fica para outro episódio. Mas eu gostei do final, mas a crítica foi dura e adorei o anão, lá está. Digo o anão sem maldade nenhuma, não me lembro do nome da personagem. É o Tyrion. Era Tyrion, mas era o apelido, não é? Tyrion Lannister. Não, Lannister era o apelido. Os Lannisters. Maldita família. A relação dele com o irmão que era um sacana, que depois se redime. E depois uma coisa que a mim me emocionava sempre era o facto de eu saber que o Jaime Lannister, quando era uma criança, protegia o irmão constantemente das maldades da irmã. E isso é relatado, porque aquele serpente que morreu com montanha conta que foi ver o tal monstro por lhe mostrar, e ele viu uma criança normal, e depois que a irmã começou a magoá-lo, e que o Jaime, que era uma criança, enxutou, não deixou. Portanto, vês que o amor entre aqueles dois irmãos
pá, vem desde que eles são pequeninos. Pá, isso a mim emociona-me. Porque é a história real. É a história voltamos real. ao sentimentalismo que falámos no início. Claro, aquilo claro. ali, eu estou a ver aquele episódio e pá, as lágrimas vêm aos olhos logo, porque aquilo é especial. Vai ao coração. Volto a dizer, vê o Arcane, não te esqueças. Arcane, a sério, eu vou deixar aqui nas notas do podcast. Bom, mas espero que o Lannister não morra nos livros. Eu espero que não, sim. Fica aqui a recomendação, é I drink and I know things. Eu bebo e sei coisas. Para mim é a melhor fala. E estávamos a falar do luto logo pelo Eddard no início da história. Também sofri muito, quem vê o Game of Thrones ou quem leu vai perceber o que eu estou a dizer, com o Red Wedding. Sim. Essa eu não queria acreditar. Eu sofri durante dias, porque depois aquilo tu entras como se tu viste os vídeos do YouTube com o pessoal, os maridos que já tinham lido o livro filmavam as mulheres a ver o episódio sem elas darem conta. Porque já sabiam. Porque eles já tinham lido, não é? Normalmente eram os maridos que já tinham lido e sabiam o que é que ia acontecer, então punham as câmaras a filmar. A reação das mulheres. Bem, aquilo é de rir. Procura reactions to the Red Wedding. Bem, homens e mulheres, os gritos, os choros, a tirarem coisas contra a televisão. Eu nunca mais vejo isto na minha vida. Eu fiquei zangada. As pessoas, pá, tu aí é que percebes a força do George Martin, a força da ficção e como ele vai ao sentimento. Não aquele sentimento parolo, mas o sentimento mesmo. Sim, cá dentro. Genuíno. Ele é um gênio. É um gênio. Fica então a escolha Guerra dos Tronos. Agora, a parte final desta conversa. Tendo em conta o teu gosto literário, eu ofereço sempre um livro, e era um risco até porque já terás lido tudo, não é? Também tinha o Joe Abercrombie comigo, The Blade Itself, mas e então? Esse tenho. Este tem? Não, tens tenho The Blade Itself, tenho. E este tem aqui na mão, como é uma edição especial, provavelmente estou a falar do Frankenstein, da Mary Shelley, mas é uma edição especial que nem tirei o plástico do livro, que achei tão bonito, e espero que não tenhas esta edição. Deixa, olha. Tens que ver com as mãos. Olha, queres que eu seja desmancha prazeres ou que eu seja simpático? Tens que ser honesto. Não, por acaso já tenho a edição de Frankenstein. Agora, não tenho esta. Calma, sabes com o que é que eu estou a confundir? Estava sem respirar. Porque eu tenho os livros da Seita quase todos, que eu tenho uma parceria com eles. Mas esta é uma edição da WUC, que é giro. É uma edição especial. É uma edição especial. E o que eu tenho não é Frankenstein, o que eu tenho é o Drácula. Portanto, muito obrigado. Que vou ler com muito gosto. É de capa dura, é muito bonito. Está muito bonito. A Seita é uma super editora, tenho bons amigos lá, nós partilhamos muito, eles colaboram muito, olham a colaborar com o Festival Bang, colaboram com a revista Bang e tem da melhor BD que se faz cá, sim. Então pronto, então essa não tinha. Não tenho, muito obrigado, e vou ler. Obrigada, eu vou deixar tudo escrito, inclusive é o Festival Bang e o teu podcast, vou deixar tudo nas descrições das notas. Obrigada, Luís. Obrigado, foi um prazer, sim senhor. Até à próxima. Até à próxima, quem nos está a ouvir, para a semana há mais.